Olá, pessoal. Buenos dias. Como estão todos? Tudo bom? Então, gente, tô de casa nova, tô de local novo aqui. Tô feliz. E hoje mesmo eu vou pedir para vocês para usar bastante o chat, tá? Então, a nossa dinâmica vai ser para a gente burlar o sistema da nossa cabeça. Então, a gente vai usar as ferramentas aqui do Zoom, tá? Então é o seguinte, todo mundo sabe usar o chat e sabe mandar mensagem só para mim e não para todo mundo, porque tem horas que eu vou falar para vocês enviarem mensagem só para mim e tem horas que eu vou falar para vocês enviarem mensagem para todos, tá bom? Todo mundo sabe? É fácil, né? Sim. Então clicar aí no chat, no to, né? Para quem você vai mandar, você clica para quem você quer mandar. Aí deve aparecer meu nome aí. Então, vocês mandam, tem hora que eu vou pedir, manda só para mim a resposta. E tem hora que eu vou pedir, manda para todo mundo, tá? Por quê? Para vocês não se exporem, né? Para ser algo bem profundo assim, vocês poderem falar só comigo, né? E aí eu vou expor o que vocês colocaram publicamente, mas não vou dizer quem foi, tá bom? Então é isso, tá? A gente vai usar o chat hoje. Mas eu queria saber de vocês, como é que vocês estão, em que lugar da rota, se vocês estão tendo alguma dúvida, compartilhem comigo aí. Antes da gente entrar na nossa sessão de hoje, eu queria lançar aqui uma pergunta para as pessoas, porque como a gente vai falar sobre desejo hoje, né, que é o que nos move na vida, que é o que faz com que a gente encontre aí nosso propósito, nossa razão de viver, nossa alegria, que faz aí a gente estabelecer boas relações para a gente, fazer boas escolhas, né? Então é algo fundamental para que a gente entenda o que é, tenha consciência e se aproprie disso. Como a gente vai falar sobre desejo, eu queria falar com quem se envolveu, teve relações com pessoas, qualquer tipo de relação, com pessoas narcísicas ou perversas. Então, para vocês que tiveram essa experiência, eu queria perguntar, aí vocês podem falar ou escrever. O Ricardo teve, né, Ricardo? Então, todo mundo que já teve relações com pessoas narcísicas ou perversas, ou muito abusivas, eu queria perguntar para vocês, por que isso aconteceu? Agora que a gente está aqui nessa fase, que a gente já percorreu aí uma rota grande de autoconhecimento, né, de mapeamento, desconstrução de padrão. E aí, eu queria perguntar para vocês, por que que vocês se envolveram com essas pessoas em específico? Que vocês estavam buscando? Qual era o teu desejo? O que te moveu para viver essa relação? Vocês têm essa clareza? O que vocês acham que é? Maria, eu já vivi, e não só de relacionamento, mas também de amizades, e Uhum, é bem estranho porque parece que eu atraio pessoas assim, com uhum, esse perfil, e eu acho que o que me atraiu em termos de relacionamento, pelo menos no último, era o jeito de ser da pessoa, que na época eu achava interessante, era assim, uma pessoa muito extrovertida, coisa que eu não era. Então tinha muitas qualidades assim que eu achava legais e que eu não possuía, mas que uhum, depois, com o passar do tempo, começavam a me incomodar. uhum. Então, o teu desejo era de estar com uma pessoa que tinha essas características,
que você não tinha? É, tipo assim, mas eu percebi assim que era assim, eram características assim de muita expansividade, muita extroversão, muita alegria, muitas coisas assim totalmente opostas a mim. Uhum, E meio que era um equilíbrio, porque digamos assim, eu tinha calma que a outra pessoa não possuía. E ele tinha assim a impulsividade que eu não tinha. Tipo assim, uma questão de se mover, de poder de ação. Essa pessoa era mais de agir, eu mais contida. Então tinha um pouco disso, assim, de eu ser mais contida e a outra pessoa ser mais de ação e tudo mais. Mas com o tempo foi se desgastando muito. Tinha muitas brigas por bobagens, muito melindre. Eu tinha que pisar em ovos muitas vezes, não sim. sabia porque a pessoa iria se irritar, coisas do tipo. Uhum, Ainda uhum, assim, eu terminei a relação e tal, ele ficou com muita raiva de mim, mas depois ele entrou em contato outras vezes no Natal e no Ano Novo, numa tentativa de reaproximação, só que eu não dei muito espaço e no meu aniversário eu acabei dando um pouco mais de espaço, mas também não uhum. voltei. A gente se comunica por mensagem e ele sempre sinalizando que quer voltar, mas eu também não estou dando muito espaço. Uhum. Então, aí você. É porque não tem como, né? Eu quero que vocês vejam hoje, assim, o que que atraiu, né? Qual era o desejo? Qual era o seu grande desejo, né? Por que que você ficou, assim, com uma atração muito forte, com um desejo muito forte? Tem a ver com você, não tem a ver com o outro, né? O outro é apenas um espelho. Só que, fatalmente, vai ser ruim, vai ser muito destrutivo, porque essas pessoas com esse perfil são pessoas que não têm limites. São pessoas que não têm limites para os próprios desejos, né? E então elas acabam não tendo empatia e sendo muito destrutivas. Denise, o que você me escreveu eu posso falar? Porque você mandou no mensagem direta. Me fala. Posso? Tá bom. Porque depois que a gente começa a dinâmica, aí vocês mandam só pra mim, tá? Então a Denise falou assim: me envolvi com uma pessoa perversa, aconteceu porque inconscientemente achava que ia mudar aquela pessoa e ao mesmo tempo amava todo aquele love bombing. Você é perfeita, maravilhosa, vai mudar minha vida. Então, e você entende porque você falou errei aqui, falei, upa, ela falou que não, ela queria escrever que não podia, e falou, pode. Eu já li. Você entende por que que você desejou esse love bombing? Por que que teve esse grande desejo por ouvir essas coisas? Né? Porque essas pessoas, geralmente, elas dão, assim, uma abundância de palavras, não de atitudes, porque são pessoas muito egoístas, né? Muito autocentradas. E aí elas vão criando fazendo todo aquele jogo de palavras e criando toda aquela atmosfera falsa, imaginária, né? E você vai acreditando que aquilo está acontecendo, porque para nossa mente não existe diferença entre o real e o imaginário, né? Então, à medida em que você vai sentindo, tendo todas aquelas sensações, é como se você estivesse vivendo isso. Então, essas pessoas, elas são muito ilusionistas mesmo. Elas entenderam como fazer isso, elas fazem muito bem, e daí você cai na rede, né? Mas por quê? O que que te faz cair nessa rede é o teu desejo. Então é isso que eu quero que vocês prestem muita atenção hoje. Qual é o teu grande desejo que te fez se conectar com uma pessoa que sabe muito bem criar a atmosfera daquilo que você deseja, sem te dar nada, mas criar toda essa ilusão, sabe? Um mundo mágico assim, a ponto de você sentir o que você quer sentir, porque a gente já viu aqui que tudo que a gente busca na nossa vida é para se sentir de alguma maneira. Seja um carro novo, seja uma viagem, seja uma casa nova, seja tudo isso é para se sentir de um modo diferente, né? Então uma relação também.
A Jussara falou: tive uma relação com um perverso psíquico e tive muitas dificuldades de primeiro visualizar que estava na relação, depois de sentir e perceber, me desligar. Ainda não entendo o porquê desse desejo. Então, como ele fazia você se sentir? É isso, aí que tá o teu desejo, tá? A Denise falou que quebrou a cara. Agora tem que quebrar o padrão mesmo. É justamente aí que eu queria chegar, Denise. Denise já chegou. Então, o Ricardo falou, no meu caso, a Jussara falou que era ambíguo, mas tenta identificar, especificar qual era o seu desejo com essa pessoa, com essa relação. O que de maravilhoso você sentia ao lado dela, apesar de todo o lado ruim, tá? O Ricardo falou, no meu caso, eu queria ser amado por aquela mulher. Me apaixonei por alguém que tinha apenas interesse financeiro, tá? Mas por que aquela mulher, Ricardo? O que que ela tinha de tão maravilhoso? O que que ela tinha? Quais eram as características? Como você é homem, eu pergunto mais com relação às características, porque os homens valorizam mais essa questão. E o que ela fazia você sentir? Descobre o que é, tá? Vamos falar disso agora, tá? Antes da gente iniciar a sessão. Tô fazendo essas perguntinhas aqui, essa reflexão, para a gente ter mais clareza do nosso desejo. Quem falou aqui, a Alda falou que é a primeira vez que tá aqui também. Seja bem-vinda. E aí, então, gente, me conta aí, Ricardo. A Denise já chegou na onde eu ia chegar. Então, enquanto o Ricardo vai refletindo para responder, vocês vieram para o quebrando o padrão para quebrar padrões, né? Por quê? Porque vocês perceberam que existem padrões dentro de vocês, normas, regras que vocês seguem e que estão levando vocês para um lugar que vocês não desejam. Por que que a gente busca uma relação com uma pessoa que só respeita os próprios desejos e não o desejo do outro, que não tem empatia, né? Que eu falei nessas pessoas narcísicas e até perversas. Perverso não respeita o desejo de ninguém, só o próprio mesmo. O narcisista às vezes ainda faz ali um jogo de, né, dar corda, controlar um pouco, fazer demais às vezes também. Então, o perverso é bem ilusionista, ele não faz quase nada. Ele fala muito. Ah, vamos ver aqui o que o Ricardo falou. O Ricardo falou: eu me apaixonei, ela me dava atenção, era bonita, agradável, porém era apenas para me manter por perto e para satisfazer os interesses dela. Tá, mas ó, cuidado, você está justificando muito rápido, Ricardo. Vamos focar no desejo. Isso é importante para você entender o teu desejo, tá? Então, ela te dava atenção. Atenção é o que você deseja. Atenção é o que te faltou lá atrás. Aí você ficou sentindo essa falta, e aí você buscou alguém para te dar atenção. Ela era bonita. Por quê? Porque isso é um valor para você, né? Como é que você se sente ao lado de uma mulher bonita? É isso que você tem que ver. Capaz, forte, poderoso, o que que é que você quer sentir? Agradável, né? Que cria um ambiente agradável ali, né? Porque as pessoas que vivem pelo prazer, elas sabem muito bem criar um ambiente prazeroso, tá? Então, se você vem de uma experiência de vida em que o ambiente era tenso, desprazeroso, uma pessoa perversa pode ser um bálsamo na sua vida no início. Porque o perverso, gente, não quer dizer que é cruel, tá? A gente tem essa tradução errada para o senso comum, assim. O perverso, na verdade, é aquele que perverte, que não segue regras, que não segue as regras dos outros. Então, ele mente, ele manipula para satisfazer os próprios interesses. Só que agindo assim, ele acaba não tendo empatia e ele usa as pessoas mesmo, porque para ele o mundo inteiro é um grande playground. É um grande lazer. Ele tá a lazer no mundo, ele tá a passeio, ele só tá aqui para desfrutar, né? Eu tive um relacionamento com uma pessoa perversa que falava muito disso. Vamos desfrutar, né?
E então, você que teve ali um ambiente cheio de restrições, cheio de condicionamentos, cheio de regras, cheio de limitações, de escassez, né? Por mais que seja só afetiva, o que acontece? Você se sente num paraíso no começo, né? Mas na verdade, ele só está te conduzindo para que você seja uma fonte de satisfação dos desejos dele, tá? A Ana falou: com o meu ex eu sentia que eu era protegida e que tinha alguém no mundo para mim, mas era controle, tá? Mas então é isso que você buscou, proteção, né? Por que que acontece, gente? Quando a gente busca o que falta, você está na dependência. Então, ó, você busca proteção. Quem é que vai te oferecer proteção que não seja você mesmo, sem nenhum interesse? Ninguém. Porque se proteger deve ser algo que você já sente para você se conectar com quem também se protege e é capaz de proteger outra pessoa. Uma questão de afinidade. Agora, se você sente essa falta, você vai se conectar com quem te protege, porque na verdade está querendo te controlar, né? Mas foca no teu desejo de proteção, porque você se sentiu desprotegida, né? Sentiu que não tinha alguém ali para te defender, para honrar as tuas necessidades, as tuas vontades. Agora eu tento fugir desse padrão, não tente fugir, Ana. E entrei num esquema de homens indisponíveis e imaturos. Porque é isso que acontece. Quando a gente tenta fugir, você não está se apropriando e desconstruindo. Você não está acabando com esse padrão. Você está fugindo dele, aí você vai para o oposto, né? Fiquei com medo de homens, entre aspas, fortes, mas me parece outro padrão disfuncional. Se criou um medo que você entende forte como, para você, a pessoa que é forte, ela também é abusiva, ela também é controladora. Então você não quer mais uma pessoa forte, mas na verdade é só você mudar o teu conceito de forte. Como é que você faz isso? Você nomeando corretamente as pessoas que você considerava fortes. Nomear elas como pessoas que foram abusivas e etc. Você tem que olhar para cada uma e especificar quem elas são. Se permitir criticar, se permitir falar, né? Então é justamente isso que eu quero falar para vocês. A mesma coisa que vocês buscaram na relação abusiva, vocês estão buscando no quebrando padrão. Só que é algo que está nas mãos de vocês. Então, o que que é? É você ter a satisfação dos teus desejos, né? É você entender quais são as barreiras que você tem que quebrar para satisfazer os teus desejos, que é a mesma coisa que você buscou na relação com o outro. Buscando que o outro te desse ou que o outro te liberasse o acesso para você ter o que você deseja. Parece que quando encontra alguém maduro, que parece interessante, acaba não indo para frente. Eu os coloco num pedestal e blá. Então, o maduro não é familiar, né? A gente já viu isso aqui. O maduro não é familiar, você pode se sentir insegura ou desinteressante. Porque quando você não teve uma disponibilidade grande, para você é estranho, não é atrativo, né? Quando existe uma disponibilidade, né? Quando existe uma maturidade, porque também exige que você seja essa pessoa madura, que se protege, que não depende. Então não tem outro caminho, como a Denise falou, a não ser a gente desconstruir os nossos próprios padrões. Essa é a melhor maneira da gente acessar os nossos desejos, né? Então, o quebrando padrão é um processo meio perverso, porque ele te ajuda a quebrar essas castrações que vocês aprenderam a ter, mas castrações desnecessárias, né? Desnecessárias que fazem com que a gente viva num sistema, num ciclo que se repete e que não faz a gente nada feliz, pelo contrário, a gente tem essas relações de dependência, né? E de muito abuso. Então, era isso que eu queria trazer para vocês aqui e para vocês se apropriarem dos próprios desejos também. Ver o quanto, né,
a gente é responsável pelo que a gente buscou sentir na relação, não pelo que o outro fez, né? Porque cada um é responsável pelo que faz, né? Mas, assim, a tua busca do teu desejo foi algo genuíno, e não se condene, e nem tente falar, mas depois aconteceu isso. Olha para o desejo, o que que você buscou sentir? Isso é valioso, isso é o que você quer sentir em você, isso é o que você quer sentir na tua vida. E dá para você encontrar formas de se sentir assim de outras maneiras. A Catarina falou. Pode, pode, pode ler, Catarina, que você mandou direto. Uhum. No meu caso, meu ex sempre me botava para cima, me validava muito, pois no trabalho eu sempre era invalidada. Mas às vezes, para minha mãe, ele falava mal de mim. É normal da pessoa que faz o joguinho, né, de te enfraquecer, né, falando mal de você para as pessoas que te apoiam, né, criando intriga entre vocês, te afastando, te isolando, né? Mas então é isso que você buscou, ó. Alguém que te bote para cima, que te valorize, que acredite em você, que te valide, que te dê essa liberdade de ser quem você é, né? Então é isso que você está buscando. Então até hoje ainda me sinto meio confusa, porque alguma coisa dentro de mim me diz que eu não deveria dar nova chance. Para uma pessoa que você já identificou, que é mentirosa, controladora, perversa, que tem esse perfil, para que dar nova chance? Mais fácil é você entender o que que você está buscando viver através dessa pessoa, né? Em vez de se submeter a essa troca cruel. Nas narrativas, né, a gente vê muito isso acontecer. Sabe, por exemplo, a Pequena Sereia, que para ela ter pernas, ter liberdade e ir lá viver no mundo, na superfície, ela tinha que perder a voz. Ela fez essa troca com a bruxa do mar aí. Então, existe muita perda quando você está se relacionando por causa da falta. É uma troca, é uma barganha. Você me dá o que eu preciso, a pessoa entende que ela está te dando o que você precisa, e aí ela vai te cobrar alguma coisa, né? A psicóloga que eu ia no passado disse que se eu decidisse ficar com ele, eu ia ter que ser muito guerreira, porque ele tem uma condição de instabilidade emocional que não mudaria. Ele nunca aceitou ir em psicólogo. Então, aí eu já discordo, sabe? Porque eu acho que esse símbolo da mulher guerreira é um desserviço. É algo que, na verdade, o que existe na nossa sociedade é muita desigualdade, é muito abuso feminino, é muita sobrecarga feminina, e não é guerreira. A gente tem que nomear como de fato é. A gente acaba sendo, mas por quê? Porque não tem opção. Então, é não aceitar essas condições, como, por exemplo, um relacionamento abusivo, para se colocar como guerreira, porque, na verdade, você está se colocando como heroína, quando, na verdade, você está sendo vítima. Você não tem como não ser vítima de uma pessoa abusiva, né? Então, a mulher não muda o homem, não. Ninguém muda ninguém. E não dá para você estar com alguém que você está esperando mudar. Terapia também não faz milagre, né? Nem o quebrando padrão faz milagre, porque é cada um que faz por si mesmo na terapia. Não depende do outro. Nunca depende do outro, depende da nossa boa vontade e da nossa dedicação. A Jussara, posso ler ou porque você mandou direct message? Pode? Tá. Tinha saído de um casamento disfuncional, cujo parceiro, depois de 5 anos de namoro normal, na primeira semana de casamento, estabeleceu uma regra de sexo escasso, no qual resisti por mais de 3 anos. Quando vi uma nova possibilidade com a abundância de novo parceiro, com comportamento oposto, me julguei, mas paguei muito caro. Pessoas narcisistas cerebrais agem muito assim, com retenção, principalmente de sexo, porque a libido dessas pessoas não está no corpo, está na mente. Então, para ele é fácil reter a troca física, né? Então, existe esse perfil mesmo. E aí ele faz isso da retenção porque ele entende que é a tua necessidade. Então, quando ele retém, você fica cada vez mais desejosa de ter o que você não tem e mais dependente dele. É uma tática de manipulação. E aí você, totalmente carente, cai nas garras de outro abusador que vai te dar muito disso, né?
E narcisistas, a Denise perguntou, e narcisistas e perversos em terapia só vão para dizer para as parceiras que estão fazendo sua parte, mas não é real, né, Mari? Olha, eu tenho pacientes narcisistas, né? Perverso não, perverso é difícil em terapia. Eles podem até ir para mentir para a parceira que estão fazendo, né? Para ela aguentar mais aquela vida miserável. Hum. Mas assim, eles vão por diversos motivos. Porque narcisista mesmo, gente, com transtorno, é pouca gente. Eu não sei dizer, ninguém sabe dizer, porque não dá para medir isso, né? Tem uma estimativa aí de que seja de 8% mais ou menos, a 12% de pessoas que têm o transtorno, né? Então, a grande maioria das pessoas não são nem narcisistas nem perversas, são pessoas com traços narcísicos, mas tem gente que tem traços muito fortes. Eu já atendi pessoas narcisistas mesmo, assim, algumas vezes, e lógico que não deu certo, né? Porque são pessoas que vão acabar te atacando se você não der o que eles querem. Então, viram seus inimigos depois, né? Porque você, as que não têm consciência. Agora, eu tenho pacientes que são narcisistas, com transtorno, mas têm consciência. Não é fácil, né? Como vocês devem imaginar. É algo que exige mais até de mim, né? Porque a pessoa, ela resiste muito, ela tá num personagem, né? Então, tem gente que tem vontade, sim, de sair do sofrimento, mas está preso num personagem porque esse personagem conferiu uma proteção durante muito tempo da vida dessa pessoa. Então, a maioria dessas pessoas são, eu atendo pessoas que estão num processo do crash, sabe, de sair do personagem mesmo. E aí são pessoas que têm assim uma ondas e ondas assim catárticas, assim, de chorar muito, de pôr muito para fora, porque elas estão saindo de um personagem, né? É tipo uma morte daquele ego que foi criado. É, então é por vários motivos, depende do grau de consciência, da vontade da pessoa e do nível que ela tem de narcisismo patológico, né? Agora o perverso ele só vai para terapia para mentir para alguém ou para se divertir, né? Ele acha que ele encontrou um terapeuta inteligente, aí ele vai para se divertir. Isso a gente vê naquele filme antigo com a Sharon Stone, que ela matava os homens lá, Instinto Selvagem, né? Ela ia para se divertir, né? Se ela era obrigada a ir por causa da justiça, né? Mas ela se divertia ali. É igual os psicopatas se divertem, os que são presos por crimes, né? Com todos aqueles agentes que ficam tentando entender a mente deles e eles se divertem, né? Porque quem não tem a afetividade funcionando no cérebro acaba se divertindo com todas as pessoas, porque ele consegue cutucar, afetar as pessoas e não ser afetado por ninguém, né? Isso num grau mais alto, né? Porque também é um espectro, a gente tem que falar de perversidade como um espectro, né? Não como pessoas frias e calculistas que não sentem nada. A Jussara falou, saí de um narcísico e fui para um perverso. Mas, gente, toma cuidado, porque às vezes a gente classifica como perverso porque você sofreu muito, porque a pessoa foi cruel com você, e a pessoa às vezes não é perversa nem narcisista, tá? Então, tem pessoas abusivas que não estão em nenhum dos dois perfis, e que são muito abusivas, né? Não precisam ter transtorno de personalidade, tá? Podem ser pessoas simplesmente muito violentas. E para ser violento, você não precisa ter transtorno nenhum. A violência é do ser humano. Depois disso, fiquei 4 anos sem relacionamentos. Né? Mas pode ser também, viu, Jussara? Não tô te invalidando, não. Pode ser que você tenha vivido mesmo com o perverso, né? Porque é só que demora mais para constatar. Então, porque a gente não sabe o que a pessoa está pensando. Então, a gente só sabe o que ela faz. Interpretar o que uma pessoa faz é, é aquilo, é o que você está vendo. Você não sabe as intenções. E às vezes, para diferenciar uma pessoa abusiva, narcisista, da pessoa perversa, só tratando a própria pessoa, tá? Às vezes, por exemplo, em terapia, a gente demora a constatar que é perverso mesmo. Por quê? Porque
essa pessoa ela precisa ter atitudes reiteradas de maldade mesmo, assim, de querer sentir prazer com o sofrimento do outro. Aí quando a gente vê que tem essa repetição, que não é simplesmente porque a pessoa é uma pessoa que faz isso sem intenção, porque o narcisista ele faz mal sem intenção de fazer mal. O perverso ele tem intenção de fazer mal. Então, quando você descobre que existe uma intenção ali, aí provavelmente é perverso sim, tá? Mas é isso, mais alguma dúvida, gente? Descobriram aí o que motivou vocês a se envolverem com pessoas narcisistas ou perversas? Quem se envolveu? Por que que eu não falei abusivas ou violentas, né? Porque é muito ruim também. Porque abusivas só ou violentas, às vezes são pessoas que não têm prazer na vida, não estão sofrendo. Então, quem se envolveu com esses dois tipos de pessoa estão buscando a satisfação dos próprios desejos através dessa relação. Então, eu atendo muitas pessoas que já se envolveram com pessoas perversas e narcisistas, porque o que eu proponho é uma quebra de padrões. E o que as pessoas que se envolvem com pessoas que se permitem tudo é a quebra de padrões, né? É o que elas estão buscando. A Ana falou: o que mais me assustou no meu foi ver que ele sentia prazer quando eu ficava mal. Eu chorava e via a cara de prazer dele. Eu tentava fazê-lo entender a minha dor, achando que ele mudaria e ele ficava pior. Isso pode não significar que a pessoa é perversa, sabe, Ana? Porque a pessoa narcísica, ela também pode ficar feliz, em graus mais leves até. Sabe aquele sorrisinho de canto de boca, assim, aquelas microexpressões? A pessoa narcísica, ela fica feliz, isso você vê muito por aí, assim, com o outro mal. E não é porque ela quer te ver sofrer, é porque ela sente que ela tá acima de você, que você está dependendo dela de alguma maneira. Então é a ilusão de grandiosidade que ele tem, essa sensação de grandiosidade que é uma grande ilusão, é reforçada, é validada quando ele vê que você tá mal por causa dele. Então, na verdade, é essa necessidade de controle sendo satisfeita, não é necessariamente uma perversidade, tá bom? Muita gente confunde isso com perversidade. Ai, ele ficava feliz com a minha dor, né? É como a gente interpreta, porque a gente que tem mais empatia do que a pessoa narcísica que tem uma empatia fria, ele só tá entendendo assim, ela tá sofrendo por minha causa, eu sou importante mesmo, eu sou foda mesmo, sabe? Eu consegui, olha como eu sou. Ele é tão autocentrado que falta essa empatia emocional para entender que ele está te fazendo se sentir mal. Ele vê o teu choro, mas ele não sente. Então, as pessoas narcisistas, elas olham para você, as que têm um grau mais elevado, como se elas estivessem assistindo a um filme e não se envolvendo emocionalmente com esse filme, sabe? Existe um anestesiamento das emoções quando se trata do outro. Agora, quando se trata dele, ele pode demonstrar um sofrimento muito grande. Essa é a diferença do perverso. O perverso, ele só finge que sofre no momento, né? Porque se ele tem sofrimentos, porque pode ter, porque é um espectro, então tem pessoas perversas num grau mais baixo que podem demonstrar sofrimento emocional, sim, mas geralmente são de formas inconscientes, como, por exemplo, um transtorno de ansiedade, uma síndrome do pânico. No momento que resolvo esse desejo, a Jussara falou, no momento que eu resolvo esse desejo, que atrai o relacionamento perverso ou narcísico, consigo evitar novos relacionamentos desse tipo? Exatamente, Jussara. É isso aí. Você satisfaz o teu desejo, você não precisa buscar isso fora de você. E o desejo é sempre por algo que você quer sentir. Então não custa caro, tá? Quando o Ricardo falou, quando o narcisista te descarta por ter outras fontes de suprimento, ele simplesmente não se importa mais com você. Não importa se você tá bem ou mal. Se tiver mal, melhor. Mas ele simplesmente não se importa. Sim, mas eu acho que no teu caso foi de relacionamento perverso, né? Porque a gente viu aí que, assim, quando a pessoa é uma pessoa que, além de ter relações em que se usa das outras pessoas para obter vantagem,
ela também não faz isso só com pessoas, mas com instituições, pessoas que dão golpes, que buscam fazer coisas para obter vantagem através da manipulação, da enganação, aí é bem grande chance de ser uma pessoa que está dentro da perversão, tá? Porque ela está burlando também as regras sociais, tipo político corrupto, são perversos, tá bom? Então, gente, vamos lá para a nossa dinâmica?